Dando início aqui ao nosso primeiro painel do dia, a gente vai falar sobre articulação e desburocratização. Só vou pedir o apoio dos meninos para colocar a minha apresentação de volta aqui. Vamos falar, então, de articulação e desburocratização da bancada para as ruas, como apoiar a transformação social por meio da ciência. E, para mediar esse painel, convido aqui na frente o Paulo Mendonça, gestor de relacionamentos da Uelinca. Uma salva de palmas. Agora a gente vai fazer um combinado. Eu vou falar o nome dos 4 painelistas e aí depois a gente bate uma salva de palmas. Combinado? Combinado? Então, tá bom. Então, para a gente compor aqui o nosso primeiro painel, convido ao palco os painelistas Renata Angeli, assessora da Diretoria de Tecnologia da AFAPERJ, Rafael Braga, gerente do Departamento de Gestão de Produtos e Inovação Corporativa da FINEP, Adriana Haddad, sócia fundadora e head comercial da Soul Science, e Júlia Bordman, assessora na Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro. Aos 4 podem vir aqui na frente. Uma salva de palmas. Agora sim. Bom, estou de volta, gente. Feliz de estar mediando esse painel. Muito feliz pelas pessoas que estão aqui ao meu lado. Acho que um breve contexto ligado, né, à fala que eu tive agora há pouco. A gente está naquela primeira parte em que a gente está falando sobre segurança jurídica, desburocratização. Acho que a fala do Luiz, minha memória está péssima, do Luiz, acho que vem muito nesse sentido, né, de propriedade intelectual, como trabalhar melhor de uma forma mais segura, e também trazendo cases de sucesso que mostrem que o cenário que a gente enfrentava há 5 anos atrás não é o mesmo cenário que a gente enfrenta hoje e que a gente precisa continuar trabalhando para que daqui a 5 anos a gente esteja numa curva ascendente, espero que exponencial, né, gerando cada vez mais impacto. Então, para a gente começar, eu vou começar por aqui, 1 minuto, para que vocês se apresentem brevemente, que aí eu lanço uma primeira pergunta geral para a gente aquecer. Alô? Alô? Boa tarde a todos, obrigada pelo convite, super lisonjeada. Eu sou Adriana Haddad, eu sou química, sou doutora em Química Analítica, fiquei na academia por 30 anos, e há 4 eu estou no outro lado. Sou numa startup, Soul Science, soluções laboratoriais, e é uma solução pensada em inovação, né? Uma cultura inovativa da universidade. Eu acho que vou colocar depois, mas eu queria agradecer o convite novamente e desejar uma ótima painel para nós. Boa tarde. Então, estou aqui de novo. Agora, sou Renata, eu sou professora da UERJ, sou professora de Propriedade Intelectual e de Empreendedorismo para graduação, né? A UERJ tem um curso da Biologia, então, acho que a gente nova aí, estou 11 anos sendo professora de Propriedade Intelectual e Empreendedorismo para o curso de Biologia, na graduação. Mais recentemente, estou coordenando a incubadora de empresas do Hospital Universitário Pedro Ernesto, que é o hospital da UERJ. A gente está começando a trabalhar com Tiptex dentro de uma estrutura, né, de assistência, o maior hospital do estado do Rio de Janeiro. E a gente está começando a trabalhar as empresas, né? A gente já tem 2 empresas incubadas, mas estamos tentando agora
escrever essa relação do hospital com as empresas, né? A UERJ é uma universidade que não tem fundação de apoio, né? Então é muito difícil o entendimento de fazer negócios lá dentro, né? E, como eu falei mais cedo, sou assessora também da diretoria de tecnologia da FAPERJ e estou muito feliz com esse encontro. Obrigada. Boa tarde, é um prazer enorme estar aqui nesse painel, dividindo essa mesa com tantas pessoas relevantes para o ecossistema, né? Eu sou Júlia Bordman, hoje eu sou assessora na Secretaria Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação do Rio, ao lado da secretária Tatiana Roque. Mas eu já atuei em uma série de órgãos do ecossistema, então é legal também, porque eu acho que eu posso trazer também um pouquinho dessa minha visão multidisciplinar de como é empreender, porque eu já empreendi também, na minha área de conhecimento, que é de formação, que é a comunicação. Eu já fui gestora de incubadora de empresas, né, da Escola Superior de Desenho Industrial da UERJ, ao lado ali da Renata no Inove UERJ, né, nesse desafio também de conectar a academia e promover a cultura empreendedora na universidade. E também trabalhei no Rio Criativo, né, que foi um grande programa de governo do Estado do Rio de Janeiro de fomento à economia criativa. Enfim, então acho que vai ser legal também trazer um pouco dessa minha experiência, mas, sobretudo, também os projetos que a Secretaria Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação tem desenvolvido para a Deep Techs. Bom, boa tarde a todos. Eu sou Rafael Braga. Aproveitar para cumprimentar os colegas aqui do painel, agradecer aos organizadores aqui em nome da UILinca pelo convite. Eu estou na FINEP há 17 anos. Atualmente, eu estou como gerente de produtos e inovação corporativa. Tive muito tempo à frente da área de investimentos da FINEP, onde lançamos algumas ações, né, de apoio a Deep Techs. À época não se falava ainda de Deep Techs, né, não existia esse recorte, mas algumas ações específicas, como fundos, né, mais apropriados para empresas que desenvolvem tecnologias mais complexas, o próprio programa FINEP Startup, que abarca um pouco de Deep Techs, alguns programas de aceleração que até hoje continuam apoiando Deep Techs também. Tive a oportunidade de participar do debate da construção do Marco Legal de Startups. Também represento a FINEP no grupo, num protocolo de intenções, do qual a UILinca também é signatária, para a construção de uma política pública de apoio a Deep Techs. E também sou professor de finanças, incluindo finanças de empreendedores, incluindo finanças para empreendedores, do qual o meu amigo aqui, o Richard, participa comigo lá em um momento do curso, na PUC, né? E a minha formação eu tenho um doutorado em finanças. Acho que é isso, para a gente começar. Muito bem. Então, para a gente começar, né, a aquecer a discussão, e muito ancorado, eu estava buscando essa palavra, muito ancorado na questão de repertório e inspiração, eu queria provocar vocês, porque a gente tem falado, e eu sou desse tempo também, que era empresa de base tecnológica, não era Deep Tech. Mas e aí as coisas vêm avançando, elas coexistem ou têm as suas peculiaridades, né? E a gente tem falado muito sobre o impacto. A gente viu aqui um case, né, de impacto potencial que uma Deep Tech tem de fazer um dia em aquilo que a gente não conseguiria fazer. Eu não sei quanto tempo exatamente ele falou, mas eu acho que talvez não conseguiria fazer se não fosse a Deep Tech, né? Então, nesse consenso, né, em que a gente está cada vez mais falado de Deep Tech, falado do seu potencial impacto, eu queria que vocês trouxessem, dentro da vivência de vocês, um case de sucesso. Seja uma Deep Tech, seja uma política pública, que conseguiu gerar bastante resultado, mas também, aí para fechar essa primeira pergunta, o desafio, né? Qual que é o desafio prioritário que vocês consideram, e aí pensando especificamente aqui para o Rio de Janeiro, né, para a gente continuar esse desenvolvimento e para que daqui 2, 3 anos a gente faça o 7º fórum no Rio e a gente tenha, né, a evolução que a gente quer ter. Vamos começar pela Adriana e a gente segue a nossa filhinha. Ok. Bem, eu tenho uma startup, ela chama-se Soul Science, é uma plataforma digital que conecta as expertises desenvolvidas nas universidades ao mercado. É uma boa ideia? Uma boa ideia. Por quê? Se a gente pensa em serviço de qualidade, esse serviço
está dentro das universidades, esses serviços estão. E aí, a ideia surgiu de uma aluna de graduação de biologia que estava incomodada com a conclusão do TCC dela. O dela foi maravilhoso, mas o entorno dela, vários colegas não conseguiram acessar. Era uma análise que daria maior robustez à dissertação, enfim. E ali eu pensei comigo, falei, às vezes, dentro do departamento, a gente não sabe o que o professor ao lado faz. Quanto mais na universidade, entre universidade, cidade, estado, o Brasil é continental. Então, nós entendemos que era uma ideia bacana. E eu aceitei o desafio, né? Porque ela me cutucou, estava numa zona de conforto ótima, e aí me lancei. É muito difícil, né, para um pesquisador mudar o mindset e virar empreendedor. Até porque a gente não sabe tudo, né? Acho que todo mundo sabe aqui que é toda a estrutura necessária para que você realmente crie uma empresa, né? Então, nesse sentido, nós começamos, não era nem aceleração, era uma germinação. Essa ideia era boa no Instituto Gênesis, e tivemos várias mentorias interessantes e depois fomos para o ProInterBio do SEBRAE, Programa de Aceleração e Internacionalização, e entramos no programa Doutor Empreendedor da FAPERJ. É fundamental que essas startups tenham um fomento, né, assim, para que você consiga respirar, pensar o seu negócio, pensar alternativas, né? As bolsas são fundamentais, e outros editais, pesquisador na empresa, os bolsistas, né, que são os nossos colaboradores. E hoje nós temos 4 anos de startup, nós já temos um TRL 9, nós temos contratos com 2 grandes universidades, uma já tem 2 anos, talvez indo para o 3º, a outra 1 ano, indo para o 2º ano. Então, a gente pode dizer que a gente atende bem aos clientes. Mas você disse né, um desafio. A burocracia é um grande desafio. Recentemente, nós fomos contempladas com o programa da FINEP, Mulheres Inovadoras. Nós ficamos em 2º lugar na região Sudeste, o que nos deixou muito, muito felizes, porque validado mesmo, né, a nossa proposta de empresa. Mas a burocracia, a dificuldade em que os NITs, as fundações, em aplicar o marco legal de inovação, ela é incrível. Então, enfim, assim, nós acreditamos que a gente esteja no caminho certo, porque realmente temos tendo uma maior adesão, contratos realizados, né? Ainda em estado baixo para o que a gente precisa, mas sabemos que a gente está mexendo com esse mercado. Porque quando a gente chega nas universidades, nas diretorias de inovação, a proposta é: o que vocês têm? Vamos mapear essas expertises. E nem sempre isso está pronto, né? Então, a gente dá esse auxílio, a gente cria uma cultura inovativa nos pesquisadores, que não é fácil também, porque o pesquisador tem uma cabeça e você acessar o mercado é outra, mas essa cultura inovativa, quando bem aplicada, depois a gente faz o cadastramento na plataforma, faz o impulsionamento digital, e o Brasil é continental. A gente tem, né, de norte a sul aí, uma gama de ICTs e com muito potencial de acessar o mercado. Óbvio, a linguagem acadêmica é uma barreira para a sociedade, né, tem que mudar, você não se apresenta com o currículo Lattes, você tem que fazer umas palavras-chave mais assertivas,
Mas a gente está nesse caminho e a gente acredita que a gente vai impactar e inovar realmente o ecossistema universitário. Maravilha. Trazendo para a Renata, a Adriana trouxe, né, desburocratização ainda como sendo um grande desafio e um case de sucesso a própria Soul Science. Alô? Então, acho que eu queria falar 2 cases. Desculpa. Dois cases de políticas públicas, né? O primeiro case é meu. Em 2010, estava defendendo minha tese de doutorado no laboratório de RMN da UFRJ, completamente perdida, porque detestava fazer o que fazia, porque vim para cá para fazer um doutorado, para usar uma ferramenta que ia descobrir a ligação proteína-carboidrato para fazer um medicamento, e eu estava estudando a ferramenta, que envolvia física quântica. E eu detestava física e física quântica mais ainda. E aí eu pensei, e agora? O que eu vou fazer? Vou voltar para Recife? Enfim, não sabia. E aí surgiu uma bolsa do CNPq que falava sobre colocar pós-docs, né, doutores, nos núcleos de inovação tecnológica. Em 2010 saiu esse edital, foi o primeiro e único edital do CNPq para isso. E eu descobri esse edital, sei lá como, e fui descobrir o que era uma agência de inovação, que eu não tinha a menor ideia, eu estava fazendo doutorado, não tinha a menor ideia do que era patente, do que era propriedade intelectual, do que era inovação, do que era deep tech, nada disso. Achava que ia fazer um medicamento dentro do meu laboratório. E descobri essa possibilidade, e, enfim, minha vida toda mudou. Fui fazer um pós-doc na agência de inovação da UFRJ e virei, depois, professora de propriedade intelectual e de empreendedorismo, né? Então, nunca mais o CNPq fez isso. Eu, sempre que posso, e aí peço a ajuda de vocês para falar isso para o CNPq. Tive muitos nãos dos meus orientadores, né, e dos donos do laboratório. Eu estava no mesmo laboratório que a mãe do Luiz, né, do mesmo departamento que a mãe do Luiz, que é professora, e é um departamento que é nível 7 na CAPES, um instituto que é nível 7 na CAPES, e eles são super bons de pesquisa, mas que não falam de inovação, ou não falavam. E, enfim, então, acho que eu conto isso. E a segunda, eu vou falar do Doutor Empreendedor, como FAPERJ, porque eu não tenho como não falar. E aí tem o Luiz, a Grísia, a Adriana, todo mundo que está ali, né? Bimpossible, enfim, várias empresas que estão ali. Então, mas eu queria falar, na verdade, de quem pensou nisso. O Doutor Empreendedor é um programa importado do Rio Grande do Sul, mas a gente ampliou esse Doutor Empreendedor, né? E aí, mais uma vez, queria falar do Maurício, mas queria falar do Guilherme, que é o nosso gestor. Eu falo que ele é o doutor do Doutor Empreendedor, que é o nosso gestor e que, enfim, então, acho que esse edital mudou a cara dos doutores aqui no Rio. A gente conseguiu formar uma rede de empreendedores. O Ronaldo também. Enfim, um monte de gente. Você vai olhando e vai reconhecendo as pessoas. Eu entrei na FAPERJ em 2022. Eu amava o Doutor Empreendedor, né, como professora da UERJ, e depois virei assessora, enfim, amo mais ainda. A gente conseguiu agora emplacar o Doutor Empreendedor 2, que é isso, né, para dar continuidade aos doutores empreendedores que são de Ptex, porque não conseguem sobreviver ali em 2 anos de edital. E o desafio, eu vou falar mudança de cultura, porque tudo eu acho que engloba mudança de cultura, mas eu queria muito focar na propriedade intelectual, porque é o fato, o desconhecimento gravíssimo da propriedade intelectual pelos pesquisadores, né, pelas empresas. Então, acho que a gente tem feito vários movimentos, o INPI, a gente tem o programa PI nas escolas, a Patrícia está aqui, a gente está educando a educação que vai para as escolas da propriedade intelectual, essa coisa contra a propriedade intelectual, né, que a gente tem. Imagina, eu dou aula para biologia, eu pego o 7º período dos meus biólogos, quando eu vou falar de propriedade intelectual, eles só pensam em empresas que matam os outros pelas patentes, né? Então, é quase que uma desmistificação. Eu falo assim, gente, se for destruir propriedade intelectual, eu destruo. Vamos destruir. Agora, enquanto não é destruída, a gente tem que aprender a jogar o jogo, né? Então, trago eles para o nosso lado, mas não é uma coisa difícil. Então, acho que é a burocracia, mas é o entendimento da propriedade intelectual como um lugar estratégico para o desenvolvimento do país. Eu adoro essa palavra, ou essa frase,
a propriedade intelectual como estratégia. E aí eu vou segurar isso para a gente voltar nesse ponto daqui a pouquinho. Júlia, por favor. É muito bom que vocês trouxeram essa mudança dos conceitos, né, que estão em alta, né, da empresa de base tecnológica para... Hoje em dia a gente está falando muito mais de Deep Tech, né? E eu pude observar muito isso justamente nessa minha mudança, né, como gestora da incubadora, que é uma incubadora de empresas de base tecnológica, fundada assim, né, na ESG. Para hoje a gente está na prefeitura falando muito sobre Deep Tech, e eu acho que tem muito a ver também com a inteligência artificial, né? Eu acho que com a emergência da inteligência artificial, e no nosso caso a gente está com essa agenda muito forte, né? Na secretaria e na prefeitura como um todo. Mas eu acho que quando a gente fala de Deep Tech, a gente foi muito falado aqui, a gente está falando de alto risco e maturação longa, né? A gente está falando de tecnologias que nascem a partir da ciência também, né? Do conhecimento científico. E aí eu vou fazer um coro também com a fala do Luiz, né? Com o pitch do Luiz aqui mais cedo, que fala do financiamento paciente, né? Que eu acho que esse é um dos principais desafios. E aí, trazendo para nós também um pouquinho aqui a responsabilidade, políticas públicas também que deem voz, né, essas deep techs, e deem fôlego para essa escala também, né? E aí eu vou falar um pouquinho daqui a pouco também, mas vai ter outra pergunta sobre isso, né, dando spoiler. Mas eu vou falar um pouquinho dos projetos que a gente tem. Tá aqui o Bernardo também, nosso subsecretário, que vai falar mais tarde sobre um deles especificamente, que é o Desafio Rio, mas, enfim, depois a gente fala mais sobre isso. E os cases que eu queria trazer aqui, a gente poderia falar de vários cases aqui, né, de startups cariocas de Deep Tech, mas eu escolhi 3 que tem a ver um pouco com o que a gente está falando aqui, que tem a Stella Tecnologia, inclusive a gente está no Maravallen, que só fazendo um parênteses, o Maravallen, que é um hub com várias dessas empresas, então vale a pena até ficar aqui o convite para quem está na plateia também conhecer as empresas que são residentes aqui no Maravallen, e muitas têm esse perfil, né? Então, um dos cases que eu queria trazer é da Stella Tecnologia, né, que nasceu em 2015 aqui no Rio, a partir de engenheiros que queriam reduzir a dependência do Brasil de fornecedores estrangeiros de aeronaves não tripuladas. Eles desenvolveram a Atobá, né, que é um drone estratégico de média altitude e longa duração. Em 2020, fez o maior voo de um veículo aéreo não tripulado na América Latina. E hoje a Stella é credenciada como empresa estratégica de defesa pelo Ministério da Defesa, né? Então, é um primeiro case que eu queria trazer. O segundo é a Future Smart Solutions, que foi fundada em 2018, também no Rio, por cientistas de dados e engenheiros que buscavam aplicar IA em problemas críticos de infraestrutura urbana. Eles começaram com o Smart Assets, né, que é uma solução que automatiza o censo de iluminação pública, e eles depois expandiram para a leitura automatizada de medidores e combate à fraude no setor elétrico. Então, eles desenvolveram uma série de tecnologias, de fato, a partir do conhecimento científico, voltados para problemas urbanos, né? E é a primeira startup brasileira acelerada pela NVIDIA também, inteligência artificial. Então, enfim, um case legal. E o terceiro é um case que eu, inclusive, fiz questão de trazê-los aqui, que estão ali na plateia, que é a Flat Studio, também criada aqui no Rio, em 2021, por engenheiros e designers. É uma empresa que começou atuando com realidade aumentada e virtual e, nos anos seguintes, expandiu a atuação como uma deep tech carioca que utiliza tecnologias emergentes, como sensores e machine learning para os mercados de publicidade, arte, entretenimento e varejo. Tem uma série de clientes super relevantes, como, enfim, TikTok, L'Oréal, Netflix, né, enfim, entre outros, e uma startup carioca também. Quis trazer 3 cases cariocas, porque, para nós, essa é uma agenda muito cara, né? O desafio, acho que foi um pouco desse que eu falei. Eu acho que é o financiamento paciente, né, que foi falado aqui, porque o conhecimento, o desenvolvimento tecnológico com base na ciência, demanda esse tipo de financiamento, e a política pública que dê escala para isso, né? Obrigado, Júlia. Então, a gente está falando de burocracia, a gente está falando de quase que de capital humano para dentro dos NITs, para que ele possa ter, né, o seu papel exercido, e a gente está falando de capital paciente. Rafael. Bom de ser o último a falar, é que quase tudo já está dito, né? Aí eu me dou o direito de devanear aqui um pouco, né, balbuciar um pouco aqui, palavras ao vento. Mas quando você perguntou um desafio, eu ia até falar, falar um só é complicado, né? Então, acho que tem bastante coisa para complementar. Mas, infelizmente, hoje a gente tem muitos cases, né, para contar sobre Deep Techs.
O Paulo até falou, né, no início, né, eu sou da época que isso denuncia até um pouco a idade, né, Paulo? Que se chamava, né, em pequena empresa de base tecnológica, depois a gente fez um recorte de startups, agora tem um recorte de Pitec. E é importante mesmo, assim, não são denominações de moda, é importante que se tenha essa circunscrição mais apropriada para que as políticas públicas também possam ser mais adequadas e melhor direcionadas, né? Mas, de fato, um monte de empresas que a gente apoiava como startup hoje são de Pitec. Tem, enfim, a gente, por meio dos nossos instrumentos, né, o Mulheres Inovadoras, que eu tive, né, o privilégio de participar da concepção do programa, né, apoia uma infinidade de Pitecs. A gente tem um programa de subvenção, que talvez seja um instrumento mais adequado, né, para apoiar a Diptec, recurso não reembolsável. A gente tem programas de investimentos também. E tem alguns cases, assim, vou tentar trazer aqui, sei lá, 2 ou 3 que façam sentido e que talvez fujam um pouco do senso comum. Tem um dado da EMES, pelo menos o último, né? A EMES deve publicar uma pesquisa aí atualizando esses dados, mas no último dado eram quase 900 Diptecs, né? Uma concentração muito grande, 875, se eu não me engano, uma concentração muito grande em Sul e Sudeste, 65% Sul e Sudeste, e uma concentração maior em São Paulo, 50%, em São Paulo. E uma concentração também muito grande em biotec natural, em função da nossa biodiversidade. Então, assim, eu queria trazer um primeiro caso de uma empresa fora desse eixo, né? Então, assim, a gente apoiou via subvenção uma empresa da região norte, que está desenvolvendo um veículo que chama de efeito solo, que navega sobre o rio, né? Resolvendo um problema, porque ainda que a Amazônia seja, né, um ambiente que concentra, né, boa parte da biodiversidade do planeta, é um ambiente também onde as questões logísticas são um desafio absurdo, né? Então, você vai fazer uma viagem de barco, você vai levar dias, né? Esse veículo permitiria transformar viagens que levam dias em minutos, né? 1 hora, 1h30. E a grande diferença para os outros veículos aéreos não tripulados é que esse veículo é um veículo de transporte de passageiros, né? Então, um projeto sendo desenvolvido por uma empresa chamada AeroRiver, um projeto que chama Barco Voador, né? E ele usa esse efeito solo para navegar. E não me perguntem qual é o princípio físico, tá? Porque não é minha área. Mas, exatamente. Mas ele navega a cerca de 5 metros sobre o rio, né? Resolvendo uma questão fundamental de mobilidade. A gente tem apoiado muitas empresas também que exploram a questão da biodiversidade, né? Tem uma empresa também da região norte, que chama BioAmazon, que está, eu ia falar explorando, mas não é o melhor termo, né? Está aproveitando, né, a nossa biodiversidade para produzir bioinsumos, né, para o agronegócio, reduzindo drasticamente o uso de insumos químicos na região amazônica. Tem uma empresa também chamada Nintex, essa é daqui da região sudeste, que está fazendo pesquisas com plantas, também, né, está explorando a biodiversidade para tratamento de doenças inflamatórias. Acho que foi hoje, ontem, saiu uma matéria também de uma empresa que a gente apoiou, chamada Biobed, que também está trabalhando com micro e nanopartículas, oriundos de ativos também da biodiversidade nacional, para revolucionar, né, a indústria de protetor solar. Então, os protetores solares usam insumos fósseis, né? Essa empresa substituiria amplamente a utilização desses insumos por insumos naturais, aumentando em quase 20 vezes a proteção, o fator de proteção dos protetores solares. O que vai em linha com, prometo que é o último caso, com uma empresa também que a gente apoiou via subvenção, que chama Biotimize, uma empresa desenvolvendo um tratamento super inovador com anticorpo monoclonal para tratamento de melanoma, né, que é o câncer de pele. Por isso que eu falei em linha com o projeto anterior também, que apesar de não ser o câncer mais agressivo, é o câncer com maior incidência, né? A gente também tem, né, alguns casos no Rio. Eu vou citar só um do Rio, porque para mim é muito emblemático, assim. Quando a gente criou o programa FINEP Startup, o Richard também participou com a gente lá das primeiras avaliações, a gente apoiou uma startup chamada VM9, uma empresa de Friburgo, que desenvolveu uma solução de monitoramento de desastres naturais. Friburgo é uma região com muitos desastres, né? Estava falando de desafios do Rio, esse é um desses. E hoje ela está aplicando, né, soluções super sofisticadas de inteligência artificial para monitoramento de perda e de qualidade de água nos mananciais.
trabalhando inclusive em parceria com a SEDAI. Então, enfim, graças a Deus, hoje tem uma infinidade de casos, mas a gente ainda tem muitos desafios, né? Acho que já foram colocados aqui desafios super importantes, questão da burocracia, propriedade intelectual, alternativas de financiamento mais adequadas, né? Eu acho que tem um desafio muito grande, que é a questão de formação e retenção de talentos. A gente vê muitas GPTechs com dificuldade de contratar pessoas com a qualificação adequada, e aí o que a gente vê acontecendo são essas empresas contratando pessoas com potencial de aprender o conteúdo necessário, porque a mão de obra não está disponível, né? O que leva um tempo de preparação e formação e faz com que essas empresas saiam atrás. Eu acho que tem outro desafio muito grande também em relação à questão da internacionalização, porque como uma DeepTech, em geral, trabalha com desafios complexos, né? Desenvolvendo soluções a partir de pesquisas científicas, e aí normalmente as soluções têm um grau de inovação relevante, além de endereçar desafios importantes, essas soluções em geral têm potencial para serem globais também. Então, se a gente não começar a entender que o jogo da DeepTech é um jogo global, certamente a gente vai ter uma dificuldade de competir muito grande, né? Porque os players que competem com as nossas DeepTechs, né, estão atuando no mercado, né, muito maior, né? Acho que Perfeito. Então, a gente está reunindo aqui burocracia, capital humano para os NITs, para que os NITs tenham a robustez necessária, e recurso, né, para as fases da DeepTech. E o seu ponto me deu um branco. Capital humano, né? Formação de talentos e retenção de talentos. Boa. E internacionalização. Meu cérebro derreteu meio, mas voltou. Voltou. Muita coisa. Boa. Então, vamos passar agora falando de alguns pontos específicos, e aí eu fui tentando organizar minhas perguntas mentalmente aqui para entender uma cola, mas eu vou seguir a minha listinha conversando agora com a Adriana. A gente até bateu um papo, né, Adriana, ali antes do evento. Eu tenho uma outra pergunta que eu quero fazer ainda, mas eu vou seguir nessa aqui, que é... E aí você trouxe ainda na sua fala agora, que é a dificuldade do cientista de se comunicar, né? Isso gera uma barreira muito grande, isso é natural, né? O cientista é formado para pesquisar e ele é um especialista na sua tecnologia e o mundo dele orbita na tecnologia dele. E aí quem está do outro lado da ponta no mercado, tentando gerar, né, a nota fiscal, vender, gerar resultado, ele está mais ligado para esse ponto, e quando esses dois mundos se juntam, normalmente a junção é uma colisão, né? E aí eu queria te fazer, a pergunta por que isso ainda é tão difícil, né? Se está ligado à formação de talento, e que caminho que a gente tem para percorrer, para fazer com que a tradução e a interação entre esse pesquisador, que é apaixonado pela sua tecnologia, consiga dialogar com a indústria e vice-versa, né? A indústria consiga entender a perspectiva e o ponto de vista do pesquisador, e essa conversa não virar conversa de doido, né? Que eles consigam dialogar. É bem interessante essa interação universidade-mercado, né? Primeira coisa assim que eu gostaria de salientar é que todo pesquisador ele é empresário. Sabe por quê? Quando a gente faz uma dissertação de mestrado, doutorado, qual é a principal, a diretriz principal? Tem que ser inovação, tem que ser uma coisa diferente, tem que ser uma coisa nova. Então, vocês percebem que o pesquisador ele já inova naturalmente. A cada trabalho novo vem uma iniciativa nova, um melhoramento de produto ou processo, e, normalmente, esse melhoramento de produto e processo fica parado em forma de tese na prateleira das bibliotecas, entendeu? Então, é fantástico todos esses programas desses últimos anos e esse papel, né, a FINEP batendo no marco legal de inovação, que pesquisa, ensino, a extensão é fundamental, né? Então, mas essa comunicação, ela realmente, ela não é fácil, ela tem que ser criada. Então, eu entendo que hoje muitas dessas tecnologias que estão sendo desenvolvidas e são aplicadas, elas têm resultado assim, ganhos enormes para os ecossistemas.
locais, porque muitas dessas tecnologias são aplicadas, né, mais assim, pela proximidade dessas ICTs, que eu acho que é bem interessante. Então, eu entendo que a gente está num caminho, né? Mas, por exemplo, dentro do programa Doutor Empreendedor, né, a gente tem tantas empresas, startups com inovações na área de alimentos, na área de fertilizantes, na área, quer dizer, são tantas áreas. E como acessar esse cliente? Como acessar esse cliente? Então, quando a gente fala, né, de uma divulgação digital, a gente tem que entender qual seria esse caminho, né? Então, quando a gente propõe essa... Estou usando a Soul, né, porque é próximo, mas a Soul é um ambiente que a gente propõe agilidade na informação, a pluralidade, porque a gente está colocando serviços, né, de norte a sul, o acesso. No início, a gente falava assim, poxa, eu queria muito que um agricultor do interior, de qualquer lugar do país, acessasse para fazer uma análise de qualidade de poço artesiano. Que aí, né, ia assim, lá no mapinha, ia sair quem é o prestador mais próximo dele, que poderia ajudá-lo e tal. Então, assim, a comunicação é fundamental, né? O professor, ele vai ter o pesquisador, ele tem que perder um pouco essa timidez, né? E tem que falar, tem que ir realmente expor, porque o acesso aos grandes serviços pelas grandes empresas, ela já é uma rotina nas universidades. Mas existem outros tamanhos de clientes, né? E para esses parece que a dificuldade é um pouco maior de acessar esse universo acadêmico. Mas, enfim, eu vejo muita mudança, eu vejo que as instituições estão se estruturando para vencer também essa barreira. Então, é isso. Eu acho que a comunicação vai ser digital, principalmente, vai ser o grande passo. Você trouxe um ponto que eu queria só dar um complemento, e pedir para você dar um complemento, na verdade, que alguns pesquisadores, em específico, precisam perder a timidez, e aí eu queria te pedir um conselho, né, para esse pesquisador que está tímido, que ele ainda não está conseguindo se comunicar e traduzir bem o seu conhecimento para conectar com esse potencial cliente. O que ele pode fazer, ou quem ele deve pedir ajuda? Olha, existem, assim, essas aceleradoras, eles têm uns programas muito legais. Assim, a gente, no Instituto Gênesis, falo por mim, tá? Que quando a gente foi lá para acelerar, eles falaram, não, temos que idealizar, né? Vocês estão um momento de ideação. E ali começamos a fazer mentorias de marketing, finanças, RH, e aquilo vai mudando, né, o modo da gente olhar, né, o nosso olhar. Estou sendo bem honesta, né, gente? Eu estava lá na Química, fazendo monitoramento ambiental, poluentes orgânicos e, né, biomonitoramento. Então, eu fiquei muito tempo focada numa área. E quando você sai dessa tua zona de conforto, você precisa mudar. Então, eu acho que buscar essas atualizações, penso que todas as instituições hoje têm essa ferramenta. É diferente, tudo mudou, né, de 5 anos para cá. Então, exato, se propor a adquirir informações novas, né? Eu acho que é fundamental. Dito isso, ele já é especialista naquilo, né? Ele pode ser um proponente mais ativo. Ele é o especialista, né? E aí se expor mais desses ambientes, perfeito. Renata, e aí retomando o ponto que eu falei que eu ia retomar, pessoal, não esqueci não, que é a parte de uso estratégico da propriedade intelectual.
Você trouxe um desafio que era trazer capital humano para o NIT, para ele ter capacidade de atuar. E a gente sabe que isso é um desafio desde a obrigatoriedade da existência do NIT lá em 2004. E aí a gente está falando de uma parte que é mais estratégica, que é usar a API como alavanca de estratégia para fazer com que o conhecimento vire inovação. Nessas duas falas, né, do desafio para a estratégia que a gente quer usar, a gente está falando de um desafio robusto, né? Aonde que está o salto para a gente conseguir fazer com que os NITs gerem esse tipo de discussão dentro da academia, né? Que a gente possa sair de não apenas difundir a propriedade intelectual, mas usar a propriedade intelectual como uma alavanca estratégica. Acho que tem que ter uma mudança dos NITs, né? Os NITs foram criados para gerenciar a propriedade intelectual de forma burocrática. E aí ficou todo mundo aprendendo o que era aquilo, e hoje a gente vê os exemplos dos NITs que usam a API como forma para captar cliente. Então, a Unicamp capta cliente, a UFRJ, pouco menos, mas, enfim, a UFMG consegue captar clientes. A UFMG hoje faz parte é sócia do Bradesco. Está lá no Conselho de Inovação do Bradesco. Por quê? Porque desenvolveu uma tecnologia lá dentro que foi comprada pelo Bradesco. É isso, eu acho que é uma mudança do entendimento do próprio NIT, que não é só proteger, mas usar aquilo como uma ferramenta específica de estratégia. E aí eu vou contar um exemplo. Quando eu estava no NIT da UFRJ, eu acabei ficando responsável por todas as tecnologias do CCB, né, do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde. Então, chegava lá, eu saía captando, porque, como eu tinha feito doutorado lá, eu conhecia muita gente dentro da bioquímica, da biofísica, e essas pessoas nunca tinham pensado em ter uma patente. Então, eles iam, e aí eu falava para os meus advogados e para as pessoas de negócio que aquilo ali era uma tecnologia que ia dar muito dinheiro. E era mentira minha, porque era coisas básicas das básicas. Mas o que eu pensei? Qual era a minha estratégia? Eu vou trazer essas pessoas para cá, elas vão entender que propriedade intelectual não é um bicho de 7 cabeças, elas vão entender o que é um produto, elas vão entender a importância da proteção antes da publicação, porque a gente precisa publicar na universidade e todo aquele blá, blá, blá que a gente já conhece. E eles vão, de fato, começar a pensar nisso como essa pesquisa básica, mas sim como uma pesquisa estratégica. Então, eu fiz isso 2 vezes. E, na segunda vez, eu vou dar um exemplo do professor Luiz Maurício, a gente quase conseguiu, né, emplacar uma tecnologia, a gente só não conseguiu, já tinha investidor, tem 35 patentes, a Biozeus estava investindo, mas o escritório americano de patentes indeferiu a patente, que é uma tecnologia para diabetes, né, para melhorar a vida do diabético, né, que isso a indústria farmacêutica tem total interesse. E era isso, ele falou para mim, Renata, isso não tem nenhuma inovação. Eu falei, tem com certeza. Aí ele falou assim, mas isso não dá patente, porque nem é novo. Eu falei, não, mas dá. Aí levei lá na agência. Olha, gente, aí todo mundo acreditava em mim, porque ninguém tinha conhecimento daquilo. E aí, quando eu apresentei para o investidor ficou impressionado porque o Maurício tinha as contas de quanto tinha mercado para isso. E aí eles transformaram uma coisa que não era patenteável em 35 patentes, né? E foi até... Já tinha um parceiro da Índia, mas aí, quando o escritório de patentes... Enfim, é um case que não deu certo, mas que deu porque movimentou mais outras 2 ou 3 patentes do grupo do professor Luiz Maurício, e aí já tem uma empresa hoje lá dentro, e aí ele já tem alunos de doutorado que estão na empresa, enfim, então mudou a estrutura um pouco do laboratório no sentido maior, né? Então, eu acho que os NITs hoje, eles, claro, que precisam de pessoal, né? Eu vou sempre dar os exemplos dos NITs que tem mais gente, mas a gente tem um NIT, por exemplo, da Federal de Campina Grande, que vocês fizeram lá, né, em João Pessoa. Imagino que vocês tenham contato com o pessoal de Campina Grande, que é incrível, o maior depositante de patentes do país, porque mudou a forma como enxerga a pesquisa e entende aquilo como um insumo estratégico. Inteiro, desligando o microfone, ligando o microfone e falando no mudo. Perdão. Júlia, a gente falou um pouquinho sobre isso também no pré-evento, que era sobre Mariana Mazzucato e sobre orientação por missão.
não que a gente tenha combinado as perguntas, tá, pessoal? A gente não faz isso. Mas eu estudei um pouco o perfil de cada um de vocês. E no seu LinkedIn já veio, né, gritando ali na descrição que sou uma pessoa que conecta a tecnologia, impacto social e desenvolvimento territorial. E aí a gente falou, opa, aqui a gente pode falar de alguma coisa sobre orientação por missões. Me conta como que, na prática, né, vocês, dentro da prefeitura, estão conseguindo, né, gerar resultado por meio da tecnologia e por meio da missão de desenvolver o território aqui no Rio de Janeiro. Muito legal. Bom, como você falou, né, eu sou uma admiradora, né, da Mariana, já há algum tempo. Enfim, eu acho que, para além da gente, tem muitas outras organizações no mundo todo trabalhando com orientadas por missões, né? A própria Comissão Europeia, enfim, tem suas missões, entre outras organizações, que eu acho que o legal disso, de trabalhar por missões, é justamente o foco em resolver problemas concretos, né? E quando a gente está falando de prefeitura, de poder público, isso se torna mais importante ainda, né? Porque a gente lida com problemas concretos no nosso dia a dia, como cidadãos, enfim, e a prefeitura como órgão responsável por administrar a cidade, né? Então, eu vou dar alguns exemplos de projetos que a gente tem desenvolvido que tem esse foco, né? Um deles, como eu já antecipei aqui, é o Desafio Rio, né? Que o Bernardo, que está aqui, vai falar um pouquinho melhor depois, né? No próximo painel. Fiquem aqui para saber mais. Mas, basicamente, o Desafio Rio é um desafio, é um programa de inovação aberta, é o primeiro programa de compras públicas da prefeitura. E, basicamente, são vários desafios que foram mapeados de diferentes órgãos da prefeitura, desde o COR, passando pela Secretaria de Transporte, pelo IPLAN, enfim, uma série de órgãos que têm desafios, né, no seu dia a dia. A gente mapeou esses desafios e eles estão hoje abertos numa chamada pública para que ICTs, startups, empreendedores, pesquisadores participem. Agora, nesse momento, a chamada para ação é que vocês participem da chamada pública, que está aberta no site desafio.rio. E, posteriormente, a gente vai lançar o edital com, de fato, os desafios que serão, que seguirão, né, adiante no Desafio Rio, para que sejam desenvolvidas soluções para esses desafios por ICTs, startups, empreendedores e pesquisadores. Então, esse é um exemplo de projeto. Tem também o Rio.ia, que é o hub de inteligência artificial da prefeitura, lançado no ano passado em parceria com a BDI, que é a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, que tem um perfil parecido com o Desafio Rio, só que é voltado para a indústria brasileira. Então, o Rio, né, convocando startups, a sociedade, ICTs, pesquisadores, para desenvolverem soluções para a indústria brasileira, aliada à Nova Indústria Brasil, né, que é esse projeto aí do governo federal. Então, o Rio.ia também é um projeto, uma política pública que a gente tem, que é voltada para desafios específicos, né? E aí, para além desses dois projetos, que eu acho que são os mais voltados para desafios, né? No Desafio Rio, desafios da prefeitura, né? Rio.ia, desafios da indústria. A gente tem outros projetos que acho que são interessantes para o público que está aqui, né? Que acho que, grosso modo, de empreendedores, de IPTECs, pesquisadores, ICTs, que é o supercomputador, né? Que foi anunciado que vai ser instalado aqui no Mara Valley. Essa é uma super novidade. Vai ser instalado provavelmente no ano que vem, mas que vai também dar robustez na infraestrutura para toda essa agenda que a gente está querendo implementar do Rio enquanto capital da IA, né, no Brasil. Então, enfim, esse é um outro projeto também que a gente vai lançar com mais detalhes em breve. E, enfim, também teremos outros projetos, não vou dar mais spoilers. Acompanhe as redes, né? Muito bom. Eu acho que um ponto que a gente vê em comum, 1 minuto. Assim, eu vou quebrar esse tempo com certeza, com todo respeito à minha amiga. E com todo respeito, Jess. Um ponto em comum que a gente vê, acho que até pelo próprio trabalho da Renata, e que a gente vê em outros cases, outros, né, painéis ao redor aqui do fórum em outras cidades, quando a gente está
trabalhando por missão, a gente tem uma capacidade de reunir pessoas que têm o propósito em comum e que vão, né, empreender junto com a gente. Acho que a Renata trouxe no Nietzsche ali que a mentira dela de, né, não, isso aqui não tem muito caminho não, mas conseguiu articular uma galera, essa galera aprendeu a fazer junto e isso disparou processos que vai, né, aumentando a maturidade do Nietzsche. Acho que os programas que acontecem aqui, o próprio sandbox regulatório, né, você organiza pessoas, o processo e faz as coisas acontecerem. Onde que eu estou chegando? Eu estou chegando no Rafael para falar do protocolo de intenções, que é uma orientação por missão, né, aqui uma missão mais ampla de desenvolver o ecossistema de tech no Brasil, que é um baita de um case de sucesso. A gente trouxe bem, né, fomos um dos primeiros signatários. Eu já perdi a conta de quantos são, na minha conta imaginária está mais de 30 já, né? E eu queria que você me contasse, primeiro, do porquê a FINEP liderar isso, né, parabenizando a FINEP já de antemão, e aí a pergunta, como que a gente inspira por meio desse protocolo ações regionais e faz com que as coisas saiam e virem coisas concretas, né, como viram o programa de o supercomputador, o NIT, trabalhando pelas coisas, né, os impactos ali na ponta. Bom, primeiro eu queria dizer que se você tem um minuto para responder. Se eu tiver um minuto, é melhor não me passar a palavra, porque o Júlio está ali, ó, o meu chefe, o superintendente da área de planejamento da FINEP, ele sabe bem, né, Júlio? O último evento que a gente teve, ele resolveu me passar a palavra antes, a experiência não foi muito boa. Então, ó, desculpa, tá, gente, de antemão, tá? Vou pedir desculpa aqui à organização, porque provavelmente a gente vai atrasar. Ainda mais que você perguntou sobre o protocolo. Então, o protocolo começou como uma proposta, né? Eu não vou nem falar da FINEP, tá, Paulo? Porque a gente não quer que realmente isso seja um projeto da FINEP. A gente quer que seja uma proposta de construção de política da sociedade. A gente entendeu que a FINEP, pela sua atuação na área de ciência, tecnologia e inovação, tinha legitimidade para puxar essa agenda. E aí, a partir das discussões que foram feitas na 5ª conferência, né, primeiro nas reuniões preparatórias e depois na 5ª conferência, né, surgiu a proposta de assinatura de um protocolo de intenções com FINEP, inicialmente, BNDES, SEBRAE, o Eric me corrija se eu estiver errado, CNI, ABDE, faltou alguém, Eric? ICGE, essas 6 instituições. Hoje são 34, 35, já atualizou, e tem mais algumas aí né, na fila para aderirem também ao protocolo. E a gente quer realmente que seja uma abordagem ampla, né? Então, a gente tem desde, né, Confies, FAPESP, UFRJ, USP, o ILINC, Emerge, universidades, né, instituições da sociedade civil, que a gente quer estimular esse debate na sociedade, a gente quer construir uma política que a gente, né, da forma como a gente acha correto, uma política bottom-up, né, de baixo para cima. A gente teve oportunidade, eu tive a oportunidade de participar da construção do marco legal, então a gente tem a oportunidade também de corrigir alguns equívocos, né, que foram cometidos, né, na construção do marco legal, que foi uma experiência muito positiva, tá? O próprio instrumento de compras públicas, né, que a Júlia fazia referência, o CPSI, né, é algo que vem do marco legal de startups. A gente, na FINEP, também está implementando um laboratório de inovação, então a gente também vai começar a fazer compra pública de solução inovadora para a FINEP, né? Eu acho que a compra pública é um dos elementos que a gente vai precisar debater com profundidade no protocolo, porque é um modelo de estímulo à inovação que a gente usa pouco no Brasil, né? O estímulo do ponto de vista da oferta, a gente opera muito sob demanda, né? Então a gente lança chamadas, né? Os proponentes submetem as propostas, a gente aprova aquilo que vem bem escrito, né? As propostas chegam bem feitas. A gente, enquanto Estado, tem muito pouca capacidade de direcionamento dos esforços, que é algo que a gente também precisa direcionar nessa discussão do grupo de trabalho para a construção da política. Eu acho que o Brasil tem vocações importantes, né? A nossa biodiversidade, por exemplo, né, precisa ser melhor explorada, ou melhor aproveitada, né, não vou usar o termo explorada, e transformada em valor, né, para o nosso país, para a nossa economia. A gente tem uma vocação forte também na área de saúde, na área de alimentos, né? Não por acaso, como eu falei aqui, né, metade das DeepTechs mapeadas pelo relatório da Emerge estão na área de biotecnologia ou em agro,
né, ou em saúde. Então, a gente precisa ter essa capacidade de fazer escolhas, né, e aproveitar melhor as nossas vocações. A gente não vai conseguir ser bom em tudo, né? Então, acho que esse é um desafio grande que a gente tem dentro do protocolo. Só assim, para caminhar para o final da resposta, Paulo, eu acho que a gente está no momento agora também de desconcentrar, né? A gente fez 2 reuniões, para quem não conhece, a trajetória do grupo, uma primeira reunião na FINEP, Rio de Janeiro, segunda reunião na Fiesp, em São Paulo, né? Então, a gente está já montando uma agenda para conversar com o ecossistema da região Norte, Centro-Oeste, né, Nordeste e Sul. E, para além disso, a gente também está caminhando para a construção mesmo do documento, né, da política. Então, em breve, você deve ser convocado aí para uma reunião onde a gente vai organizar grupos, né, que vão atacar determinados problemas, muitos do que a gente tratou aqui hoje, questão da burocracia, as questões regulatórias, né, propriedade intelectual. Né, existe um debate sobre propriedade intelectual no ecossistema, né, se é relevante, se não é. A gente vê no que se transformou a indústria automobilística chinesa hoje, né, muito baseado na proteção de conhecimento. A China, que começou quando começou nessa indústria, era um país que copiava, né, todo mundo conhecia a China por copiar, né, produtos, serviços. Hoje, a BYD tem 15 vezes mais patentes do que a Tesla, por exemplo, né? Registra mais de 30 patentes por dia. Então, um debate também que a gente vai ter, né, financiamento, formação de talentos, então, a questão da internacionalização, comercialização também, né? Como que a gente transfere o conhecimento, a pesquisa científica, de forma efetiva para o mercado, né? Que foi o que a Adriana trouxe. Então, a gente vai dividir, a gente vai se organizar nesses grupos. E aí, obviamente, quando a gente tiver esse documento, a gente vai levar para uma consulta pública, a gente quer que seja um documento validado pela sociedade antes que ele caminhe para o Congresso, né? Algo que talvez tenha faltado também na própria construção do marco legal, ainda que tenha sido construído num grupo bastante amplo. Tá? Então, acho que é isso. Bom, a gente tem um tempo agora para a pergunta, eu já não sei quanto tempo eu tenho. Tenho 10 minutos para a pergunta. Boa tarde. Meu nome é Pedro, eu trabalho no Parque Tecnológico de Juiz de Fora e no CRIT, da Universidade Federal de Juiz de Fora também. Eu tenho uma pergunta, ela vai para todos. Hoje, como que vocês enxergam, qual que é a maior dificuldade em apoiar Deep Techs dentro de uma incubadora pública, por exemplo, né? A gente, processo, financiamento, como que vocês veem essa dificuldade? Qual que é a maior? E dê uma sugestão de como apoiar, né? Principalmente eu trabalho na parte de pré-incubação e eu vejo que falta um perfil muito empreendedor para esses pesquisadores lá. Então, como apoiar essas pessoas, como pegar eles ali, daquele TRL lá embaixo e levar eles lá para cima. Obrigado. A hora que você perguntou, a Renata fez... Só deixa eu fazer no microfone. Eu queria a resposta, na verdade. Mas eu acho que tem que conectar com possíveis compradores sempre, né? A gente tem feito isso lá no hospital. A gente está tendo uma grata surpresa dos médicos, enfermeiros, e fisioterapeutas e nutricionistas criarem soluções. E eles nunca souberam o que fazer com essas soluções e ficavam doando coisas. A gente tem agora uma placa de neurocirurgia que foi doada para vários hospitais públicos, e aí está tudo bem, mas um monte de gente querendo comprar, e o doutor Flávio não sabe o que fazer. Eu falei, não, a gente sabe. Então, vamos organizar aqui. Tá? Mas eu acho que é sempre olhar quem quer. Tem muita gente querendo comprar coisas, né, de Deep Techs. Assim. Então, é só fazer essa conversa, ajustar o tom da conversa entre o que já é baixo, eu sei, precisa de 5 anos para conseguir um produto, mas, olha, quando você conseguir um produto, você vai ficar bilionário. O bambu vai crescer, né, como diz o Luiz. Então, acho que talvez esse poder de convencimento e sempre focar em quem vai comprar. Acho que eu posso falar um pouquinho da minha experiência na incubadora da ESD também, porque eu vi muito isso lá, né? A maior parte dos empreendimentos, a gente trabalhava com empreendimentos que eram de pesquisadores, professores, mas também de fora, né, da universidade. Então, a gente abria editais.
E o desafio era sempre justamente a consistência do empreendimento em si, né? A gente tinha muitos empreendimentos, como você falou, pré-incubados, ainda numa fase muito inicial. Guilherme, que está aqui, foi várias vezes lá falar dos editais da oportunidade da FAPERJ e via, né? Eu acho que viu bem isso. E o desafio era justamente promover a cultura empreendedora, acho que na universidade, sempre um desafio, né, pública, mas também que esses empreendimentos sejam, de fato, consistentes e tenham um diferencial a ponto, por exemplo, de desenvolver uma tecnologia que possa ser patenteada e tal, né? A grande maioria acaba não tendo muito esse perfil, e eu acho que o papel nosso justamente é estimular para que isso aconteça de forma mais perene, né? Como eu falei aqui também, o financiamento paciente é fundamental, porque quando a gente está falando de desenvolvimento tecnológico baseado no conhecimento científico, é necessário que isso seja... Isso demora, né? Então tem que ter essa paciência e uma visão estratégica, que eu acho que também a gente não falou muito aqui, mas que é fundamental, né? Entender, como ele falou, que setores que são estratégicos para a gente, né? Não é qualquer setor. Então, entender também quais setores que fazem mais sentido para o ecossistema no qual a gente está inserido. Eu não entendi muito se a pergunta era da dificuldade, né, das instituições apoiarem por questões legais ou da dificuldade realmente do empreendedor estar preparado, né? Sim. Porque, assim, do ponto de vista legal, eu acho que realmente não tem muito desafio, tá? Se é uma DeepTech, está dentro da universidade, sem um CNPJ, enfim, isso não é um problema. Eu acho que o marco legal de inovação, né, mudou muita coisa, facilitou muito, inclusive, a aproximação de CTs e universidades e empresas, pesquisadores, né, e empresas, né, a possibilidade do pesquisador transformar o seu negócio, sua pesquisa em negócio, mas tem uma questão também que é cultural, né? Então, assim, o pesquisador tem cabeça de pesquisador, né? Ele está focado ali nos outputs que são importantes para ele como medida do seu desempenho, né? Muitas vezes associado a publicações, essas coisas. Eu acho que tem a questão do papel das instituições, né, de aceleração, de preparação, uma mudança de mindset também das ICTs, né, de preparar seus pesquisadores para que se tornem, em alguma medida, empresários, ou aqueles que não têm vocação, entender que é importante se conectar com as pessoas corretas, né? Então, você precisa entender o valor que a sua solução está gerando, e se ela tem valor, entender para quem ela gera e se conectar com as pessoas que podem entregar esse valor, né, para quem é o beneficiário do valor que você está produzindo. Existe uma máxima aí no ambiente de Venture Capital que diz que é melhor você ter 30%, 40%, 50% de algo que vale muito que ser 100%, dono de 100% de nada, né? Então, acho que é isso, começar a criar essa cultura de preparação, de capacitação do ponto de vista de negócios e ampliar essa capacidade de conexão da universidade para que a universidade deixe também de ser, né, um fim em si mesmo. Só reforçando isso que ele falou, que eu acho fundamental, assim, nem todo pesquisador ele vai querer ser um empreendedor e nem vai ter disponibilidade mesmo para isso. Então, eu acho que tem o papel fundamental, por exemplo, de editais como o Doutor Empreendedor da FAPERJ, que busca estimular, né, esse perfil desse pesquisador que quer empreender, mas acho que é papel também do ambiente de inovação, como a incubadora, aceleradora, ou a própria universidade, conectar esse pesquisador com um potencial, por exemplo, sócio, né, alguém que vai ter esse olhar mais comercial, né, que vai saber desenvolver esse negócio, e também investidores, né? Então, acho que e preparar também esse pesquisador para se proteger, é claro, né, em termos jurídicos, né, todo esse cuidado necessário para que ele também não saia perdendo, né? Pedro, tem vários pontos ali. Você falou que você trabalha na pré-incubação, né? Eu trabalhei na pré-incubação também, ele vizinho de vocês, que era na UFV. E acho que uma coisa que me veio à cabeça quando você fez a sua pergunta, quando a gente está falando de pré-incubação e a gente está falando de cultura ou de gerar resultado na ponta, a gente está falando de necessidade de volume, né? A gente precisa atingir cada vez mais pesquisadores para permitir que lá na ponta uns 3 ou 4 cases de sucesso surjam e comecem a inspirar de novo outros, aí vai ter mais volume e a gente comece um ciclo, né? Então, pensar em volume, e aí vem os desafios, né? Poxa, mas como fazer volume?
Pô, a gente tem modelos operáveis de incubadora que já são um case de sucesso, né? O próprio modelo do CERN, da Amprotec, já te mostra o passo a passo do que fazer. Aí vem o desafio do recurso para operar. E aí vem um novo problema. A incubadora, às vezes, não é vista pela universidade como sendo um ente de tal importância quanto o próprio ensino. Então, como que a gente convence um reitor e a comunidade acadêmica a investir e comprar ideia junto com o empreendedor ou com a incubadora? E, normalmente, vem da própria incubadora ser empreendedora nesse sentido, de ocupar seu espaço e brigar pelos seus recursos. E uma provocação que a gente sempre faz é como que a incubadora também não fica responsável por fazer tudo, como que ela aproveita o próprio ecossistema. Então, quanto que a UFJF, a incubadora, o CRIT, trabalha junto com o Tecnopark, ali na UFV, para operar de maneira mais comunitária, aproveitar esse desafio que todo mundo enfrenta. E o Juiz de Fora está num espaço sensacional, né? Porque está aqui pertinho da UFV, está perto. Então, como que aproveita isso tudo para gerar o máximo de resultado possível e, a cada resultado positivo, fazer campanha lá e pedir mais recursos? Falar, ó, se investir aqui vai sair resultado mais positivo. Posso ir aqui? Aqui, Diogo Dutra, da Calçocado. Eu queria perguntar para vocês, eu acho que a Renata estava falando sobre da importância de ter clientes, né? Então, a importância de ter clientes, né? E assim, no final do dia é assim que a gente valida, né? Não tecnicamente, mas o negócio. E eu vi bastante coisa, acho que o Sandbox foi muito interessante, falando de compras públicas, da aproximação do universo público. Eu, ultimamente, tenho tido muita falta da indústria estar junto, né? Das verticais industriais estarem juntos desse debate, de estar trabalhando, bom, seja com recurso, seja com problema, seja pagando prova de conceito. Aí eu queria entender de vocês, a partir do local onde vocês falam, das interações que vocês têm, como que vocês estão enxergando isso e, principalmente, se puderem, fazer o recorte industrial do Rio de Janeiro. Como que vocês estão enxergando isso? Então, a InovaUP surgiu por causa do InovaHC, que é a incubadora do Hospital das Clínicas, porque a gente queria fazer igual. E aí eu falei, tá bom. A gente tem um hospital, tem um monte de gente querendo usar os dados do hospital, mas a gente não tem nenhuma regulamentação para isso, né? E aí eu fui descobrir que a gente tem muito cliente, porque é claro que o meu caso é um caso específico, eu estou no maior hospital do Estado. Todo mundo quer prestar serviço para o maior hospital do Estado. Então, a gente teve, por exemplo, empresa que inventou uma solução para o hospital porque queria ganhar a licitação numa outra coisa, como se dar a solução fosse ajudar na licitação, só que são coisas completamente diferentes do hospital, e aí isso não ia acontecer. E queria falar, a gente fala muito do doutor empreendedor, mas tem um outro edital da FAPERJ que chama Pesquisador na Empresa, que a gente paga uma bolsa de mestrado ou de doutorado para o pesquisador estar numa empresa. E isso movimentou um ecossistema, porque os empresários entenderam que eles podiam contratar expertises, né, para desenvolver tecnologia, e a FAPERJ paga, né? Então, hoje, a gente tem uma bolsa de iniciação tecnológica, e o que antigamente era sobra da iniciação científica, o que não passava na iniciação científica ia para a iniciação tecnológica. Hoje, o fomento da iniciação tecnológica é para a empresa, os doutores empreendedores todos pedem, né, para os NITs e para as incubadoras. E o e o pesquisador da empresa com esse foco. Então, a gente conseguiu também movimentar. Eles começam pedindo a bolsa, os empresários começam pedindo a bolsa, porque eles acham esquisito pedir fomento público, e aí depois eles veem que é uma coisa legal, aí eles entram em outros editais e vão entrando em outros editais, daqui a pouco eles estão pedindo um edital de pesquisa, né? Então, a gente conseguiu fazer algo um pouco assim. E acho que a indústria do Rio é uma indústria pouco inovadora. Na verdade, que pouco arriscável, né? Eles são, de fato, muito ruins de assumir risco. E isso vê nos nossos números, enfim, comparado com outros estados. E a gente tem a FINEP aqui, a gente tem a INPI aqui, a gente tem a Firjan aqui, e a coisa não acontece, e acho que é isso também.
Aí tem, acho que, explicações antropológicas e históricas, que eu não vou entrar nessa, a gente pode conversar no intervalo, mas acho que consigo ver isso. Alguém quer complementar? Embora a Jéssica está fazendo assim. Só sobre a indústria, que eu só queria reforçar que o Rio.IA é um programa nosso que não é da indústria restrito à indústria fluminense, é a indústria brasileira, trazendo seus desafios para startups e CTs, sobretudo Deep Techs, desenvolverem soluções para esses desafios. Então, queria convidar você também para acompanhar esse projeto, porque a gente está na fase de mapeamento dos desafios da indústria brasileira, né, como um todo, e eu acho que é uma oportunidade para Deep Techs que queiram se aliar, associar à indústria, né, desenvolver soluções para a indústria. Muito bem, gente. A continuação segue para o intervalo daqui a pouquinho, mas a Jess vai fazer esse encerramento, não sou eu. Pode bater palma. E eu vou agradecer aos meus amigos aqui do painel e pedir uma foto.